Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós teremos a aula 18 que fala sobre o gráfico de função quadrática. E vamos começar a videoaula de hoje mostrando um trechinho desse clássico dos clássicos do Nerd Player. Olha o Jeep que eu vi, olha o Jeep na reta transversal, olha a matemática, atenção, olha a matemática, olha os quadrados do cateto da hipotenusa, olha a interseção da superfície icônica do segundo grau, é a raiz da trajetória, velocidade vezes curva da parábola, é agora, toma motorista, é o poder da matemática, é a ciência em prol da violência, filha da mãe. Não acredito! Olha ali que tem outro cara! Olha ali! Olha a trajetória! Olha cá! Olha a parábola! Olha a parábola na sua cara! É a matemática na sua cara! Nesse vídeo o apresentador, o Jovem Nerd, ele brinca que ele faz muitas contas para poder acertar o seu oponente. Porque ele não pode atirar onde exatamente o oponente está, ele tem que mirar um pouco mais para frente, porque devido à distância, a bala vai percorrer fazendo uma curva. E essa curva, como ele cita diversas vezes, é a parábola. E essa parábola é justamente o nosso foco do estudo dessa aula. Ela representa o gráfico de uma função quadrática. As parábolas podem ser vistas em diversas situações cotidianas, como por exemplo num chute de uma bola, ou também como outras aplicações mais científicas, como a própria antena parabólica. Vamos começar com um exemplo da função f, que vai de r em r, tal que a lei da formação seja f de x igual a x² menos 4x mais 3. A gente já viu que uma maneira de você desenhar um gráfico de uma função é por tabela. Você elege valores para x e através da expressão da função você calcula os valores de y. Neste caso, faremos uma tabela para os valores de x, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Na coluna do meio, a gente reserva para as contas, e aqui para não ficar muito demorado o vídeo, eu já realizei todas elas. Se você desejar, você pode pausar o vídeo para acompanhar uma a uma. E na terceira coluna, a gente coloca os pares ordenados obtidos. Com a ajuda do programa GeoGebra, eu coloquei esses pares ordenados num plano cartesiano. Mas como essa é uma função real, ou seja, o domínio é o conjunto dos reais, a gente pode ligar todos esses pontos. E aí a gente consegue observar claramente a curva da parábola sendo realizada. Um segundo exemplo, também uma função f que vai de r em r, tal que f de x seja menos x² mais 2x mais 3. Novamente a gente vai construir o gráfico dessa função por tabela, só que agora nós vamos pegar os valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Novamente na coluna do meio eu realizo as contas e eu indico que você pause o vídeo se você quiser observar uma a uma. E a terceira coluna a gente coloca os pares ordenados obtidos. Novamente com a ajuda do GeoGebra a gente vai colocar esses pares ordenados no plano cartesiano. E como a função também é real, ou seja, o domínio também é o conjunto dos reais, a gente pode ligar esses pontos formando novamente uma parábola. Eu quero agora que você observe a diferença entre essas duas parábolas, do exemplo 1 e do exemplo 2. No exemplo 1, f de x igual a x² menos 4x mais 3, a concavidade da parábola está voltada para cima, enquanto que no exemplo 2, f de x igual a menos x² mais 2x mais 3, a concavidade da parábola está voltada para baixo. E isso não foi ao acaso. Lá na função afim, o coeficiente a determinava se a função era crescente ou decrescente. Aqui o nosso coeficiente a também vai significar algo para o gráfico. Se o a for positivo, como no exemplo 1, a concavidade da parábola será voltada para cima. Se o a for negativo, como no exemplo 2, a concavidade da parábola será voltada para baixo. Até aí tudo bem, mas cuidado! Eu trago aqui um terceiro exemplo de f de x igual a menos x² sobre 5 mais 5x. E se você for fazer o gráfico dessa função por tabela, com valores muito pequenos, você vai obter um gráfico que vai parecer uma reta, como este aqui. E você pode acabar então caindo nesse engano, achando que por mais que a função seja uma função quadrática, o gráfico dela seja uma reta. Mas se você utilizar valores maiores, você vai poder perceber que esse gráfico realmente é uma parábola, só que é uma parábola numa escala muito maior. E que aquele gráfico representava apenas parte dessa parábola. Para construir o gráfico de uma função quadrática, ou seja, uma parábola, é interessante a gente conhecer a intersecção com o eixo y, a intersecção com o eixo x,
ou seja, os zeros da função, e conhecer esse ponto, que pode ser o ponto mais baixo da parábola ou o ponto mais alto, que a gente chama de vértice. E como fazemos isso? Começando pela intersecção com o eixo y, note que esse ponto verde, que é a intersecção, está sobre o eixo das ordenadas. Portanto, ele vai ter a coordenada x igual a 0. Sabendo disso, a gente vai para a expressão y igual a ax mais b e substituir o x por 0. Você vai perceber que a parte do a e do b vai se cancelar, e essa coordenada y do ponto passa a ser o próprio c, o próprio termo independente da expressão. Nesse exemplo ao lado, cuja função f de x é igual a x² mais 3x menos 4, temos que a intersecção com o eixo y será o ponto de abscissa 0 e de ordenada menos 4. Note que o menos 4 é o próprio termo independente da expressão. Podemos também determinar a intersecção com o eixo x, ou seja, os zeros da função. Primeiro, eu gostaria de observar que uma parábola pode ter até 2 pontos de intersecção com o eixo x. E quando eu falo até, significa que ele pode ter 2 pontos, 1 ou nenhum ponto de intersecção. E logo mais a gente já vai ver casos sobre isso. Note que numa função quadrática ax² mais bx mais c, as intersecções com o eixo x terão ordenada 0, ou seja, coordenada y igual a 0. E quando você substituir o teu y por 0 na expressão, você acaba encontrando uma função quadrática e aí você pode encontrar uma solução de uma equação do segundo grau. No nosso exemplo, cuja função f de x igual a x² mais 3x menos 4, eu igualo essa função a 0 e por Bhaskara ou someproduto você vai descobrir as duas raízes dessa equação. Temos o x1 igual a menos 4 e o x2 igual a 1. Portanto, os nossos pontos de intersecção serão menos 4 e 0 e 1 e 0. E aí, muito cuidado. Na função f de x igual a x² mais 3x menos 4, observe que o delta dele vai dar igual a 25, ou seja, maior que 0, e o gráfico dessa parábola terá duas intersecções com o eixo x. Um outro exemplo, onde a função f de x igual a x² menos 4x mais 4, o delta dá igual a 0, e o gráfico dessa parábola tem apenas uma intersecção com o eixo x. Nesse caso, podemos dizer que ela tangencia o eixo do x. E um outro exemplo de f de x igual a x² menos 3x mais 4, o delta vai dar igual a menos 7, ou seja, menor que 0. E o gráfico dessa função, essa parábola, não terá nenhuma intersecção com o eixo x. Novamente, isso não é ao acaso. Temos essa relação do delta com a quantidade de intersecções do gráfico com o eixo x. Se o delta for maior que 0, temos duas intersecções com o eixo x. Se o delta for igual a 0, apenas uma intersecção. E se o delta for menor que 0, não haverá intersecção nenhuma. E para calcular o vértice, a gente precisa calcular as duas coordenadas desse ponto, que a gente vai chamar de xv, a coordenada x, e yv, a coordenada y. Para não deixar o vídeo muito extenso, eu decidi colocar apenas as fórmulas aqui, mas se você quiser, você pode acompanhar a dedução detalhada lá na apostila. Temos que o x do vértice pode ser calculado por menos b sobre 2a e o y do vértice por menos delta sobre 4a. No nosso exemplo ao lado, f de x igual a x² mais 3x menos 4, temos o x do vértice como menos b sobre 2a, ou seja, menos 3 sobre 2 vezes 1, que é o 2. E o y do vértice será menos delta sobre 4a, ou seja, menos 25 sobre 4. Dessa maneira, o vértice será o ponto cujas coordenadas serão menos 3 meios e menos 25 quartos. Esses pontos sempre existirão? A intersecção com o eixo y, sim. Afinal, a parábola ela é infinita tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, mesmo que a parábola esteja muito deslocada para um desses lados, uma hora ou outra ela vai acabar cortando esse eixo do y. A intersecção com o eixo x talvez seja um ponto que não aconteça. Como a gente viu em slides passados, se o delta for menor que 0, não haverá intersecção com o eixo das abscissas. Mas o vértice é outro ponto que também sempre vai existir. Na função afim, a gente viu que a gente necessitava apenas de 2 pontos para poder desenhar o gráfico que resultava numa reta. Na função quadrática já é um pouco diferente. Como o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, então a gente precisa de pelo menos 3 pontos para poder desenhá-los. E até agora a gente viu como adquirir esses diversos pontos. Mas, nessa situação como colocada acima, se a gente não tiver nenhuma intersecção com o eixo x, apenas a intersecção com o eixo y e o vértice, como que a gente faz para desenhar o gráfico de uma parábola? Vamos tomar o exemplo dessa função f, x² menos 4x mais 5.
Note que o delta dessa expressão quadrática é menos 4, portanto é menor que zero e não vai ter raízes, ou seja, não vai ter intersecção com o eixo x. Porém, a gente consegue determinar a intersecção com o eixo y, apenas olhando para o termo independente. Logo, o ponto de intersecção com o eixo y vai ser o ponto de coordenadas 0 e 5. E através dos coeficientes a, b e c, a gente consegue determinar o vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a, e portanto vai ser 2. E o y no vértice é menos delta sobre 4a, e neste caso vai ser 1. Portanto, as coordenadas do vértice serão 2 e 1. A gente posiciona esses pontos no plano cartesiano, e aqui a gente precisa estar atento a um fato bem interessante sobre o vértice. A parábola ela é um desenho geométrico simétrico. Esse eixo vertical de simetria passa pelo ponto do vértice. Uma vez que a gente sabe que a parábola é um objeto simétrico, podemos realizar o espelhamento de qualquer ponto de um lado para o outro do eixo de simetria, como nesse caso, o próprio ponto de intersecção com o eixo y. E assim você acabou de obter 3 pontos, o que é mais que suficiente para a gente poder desenhar essa parábola. E aqui uma imagem resumo dessas observações que a gente fez durante a aula, das 6 possibilidades do gráfico de uma função quadrática, ou seja, de uma parábola. Fechou, galera? Então é isso. Partiu exercitar. Façam a leitura do capítulo referência da apostila e eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios do 1 ao 6, que vai das páginas 54 até a 56. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e é o poder da matemática!